Bom dia, vim aqui colaborar com o trabalho da Gabriele Lemos, né? Enfermeira Ana Valéria, linha de frente num tempo de pandemia, onde a qual era uma doença desconhecida. A primeira pergunta era como que nós nos sentíamos viver o desconhecido, né? Foi medo, né? Primeira sentimento é de medo, porque nós iríamos enfrentarmos algo desconhecido e que a medicina não tinha nenhuma explicação de profilaxia, de tratamento. Era como se fosse uma corrente, uma roleta russa, né? Que a gente não sabíamos o que iria acontecer e eu era literalmente linha de frente porque eu trabalhava dentro de ponto de emergência, onde as pessoas já chegavam mesmo no estágio avançado da doença. E depois entrou uma mulher guerreira dentro de mim e eu fui para cima sem medo. Ajudei muitas pessoas a se recuperar, orientei muitas pessoas, ajudei médica, ganhei amigos e perdi amigos. Perdi um amigo diretor médico, perdi amigos técnicos de enfermagem, perdi parente, madrinha e quase também perdi a minha vida. Sou um milagre da Covid, fui contaminada 4 vezes, porque me adotaram até como a rainha da Covid, né, por bullying, talvez ignorância de muitos profissionais, mas depois eu fui a fundo do que, porque eu tanto me contaminava e os colegas contaminaram e passaram bem, e eu quase parti por também negligência, imperícia e imprudência. Nem tanto a imprudência, mas também a imprudência, porque eu pedia socorros nas unidades, chegava de cadeira de roda e a única palavra que eu recebia era: ah, você está no estágio da doença, é 1 grau avançado da doença, ou você vai melhorar ou você vai piorar. Era essa a resposta de 3 médicos que eu recebi. E uma vez eu fui descompensada para a UPA com 83 de saturação, batimento cardíaco 150, vendo a morte mesmo chegando, se aproximando. E eu cheguei a falar para o meu namorado que estava me socorrendo, fala para minhas filhas que eu amo elas. Passe esse recado para elas, porque eu já sabia que não estava bem, nada bem. Mas Deus estava comigo nessa guerra, Deus estava me dando forças para tentar receber ajuda, porque era que eu precisava ajuda e não conseguia. Diante dessa contaminação, que foi a segunda, que quase me levou, eu só tinha um exame de suave reagente na mão e as unidades que eu procurei ajuda não pediam um raio-x, não pediam uma TC, não pediam nada.
E me mandavam para casa, fazia um sorinho, fazia uma dipirona, porque as dores eram imensas, a fraqueza era intensa. Era tanta fraqueza que eu não conseguia falar, não conseguia andar, e nada as pessoas faziam por mim. E infelizmente quase se fui, mas felizmente estou aqui para contar essa história para vocês. E num domingo do dia 30 de novembro de 2020, a minha amiga, que se tornou minha amiga diante da pandemia, médica, me internou e eu já estava num grau bem avançado, internei com a glicose 260, pressão 16 por 10, mas a minha pressão, eu sou hipotensa, tenho pressão 9 por 6, então 16 por 10 já é bem alta para mim, uma cefaleia intensa, uma dispneia bem significativa da saturação. Porém, eu sou uma portadora de doença autoimune, que eu era desconhecido isso, por isso que foi várias contaminações, e às vezes pela ignorância do profissional, acha que nós estamos de manhã, estamos inventando, e eu tenho a hipoxemia silenciosa, que é a falta de dispneia, apresentar dispneia, e também meu hipotálamo não funciona muito bem, eu posso fazer vários quadros de infecção e não apresento febre, o máximo que eu consigo chegar é 37. Então, diante disso tudo, eu não era socorrida por causa que eles queriam ver, mas não queriam tocar, não queriam fazer exame, pedir exame. E eu dei entrada no dia 30 de novembro de 2020 com saturação baixa, com, com quadro de hipertensão, quadro de hiperglicemia, com um quadro de não conseguir mais andar, de não conseguir mais falar direito, falando muito baixo, com necessidade de oxigenação. Tem um SPO, que é a saturação, e tem um PO2, que meu PO2 estava baixíssimo, fora do padrão do meu peso. E então eu fui diretamente para o oxigênio e para soroterapia e para o antibiótico terapia venoso, que era que eu precisava realmente. E se eu não conseguisse essa internação, que foi minha amiga que me deu esse ouvido, né, de ouvir o que eu estava sentindo e fazer o exame físico, né, e os sinais vitais que era necessário, eu não estaria aqui hoje, mas para a honra e glória de Deus, né? Que Deus cuida da gente, Deus trata. Eu tive um sonho com ela antes e ela foi meu anjo, que foi usado como instrumento vivo para eu estar aqui hoje. E eu comecei o meu tratamento que eu necessitava, porque os medicamentos orais já não estavam mais surtindo efeito. Porque eu também fiz os meus medicamentos em casa, fora chá, fora essas coisinhas caseiras que a gente faz para ajudar. E no dia 2 de dezembro eu desaturei 77, foi onde que eu apresentei a dispneia e ali realmente eu vi a morte, literalmente ao meu lado. No dia 2, eu consegui fazer uma tomografia com muita luta, porque a coordenação havia dito que estava com defeito, mas eu liguei para o diretor de imagem e ele conseguiu essa TC e depois de quase um mês de luta, descobrimos que eu estava com 10% do meu parênquima atingido, onde que faz as trocas gasosas. Então, com esse testemunho, com esse relato, vocês podem imaginar o quanto eu sofri, né? O quanto eu perseverei também. E foi tempo difíceis, tempo de escuridão, tempo de emoções grandes para nós que éramos linha de frente, e tempo de garra, tempo de se doar de verdade, né? Porque nós nos doamos, e se colocar em risco para o amor, com o amor ao nosso próximo, de ajudar o próximo que estava impossibilitado no momento de escuridão, no momento de dor, né? E graças a Deus recebi vitória, recebi a graça de Deus e a misericórdia de estar aqui hoje podendo falar com vocês.
E aqui fica meu relato para Gabriele Lemos.